Há 14 anos, o Supremo Tribunal Federal tem realizado audiências públicas para discutir diferentes temas que são julgados na Corte. Até hoje, já foram 33 encontros que reuniram especialistas, juristas e representantes da população. Na reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República, você vai ver como as audiências públicas ajudam a aproximar ainda mais o judiciário da sociedade. Sou Eliane, faço parte do movimento das Mães de Manguinhos, uma favela do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. Sou familiar e vítima de familiar. Tive meu filho alvejado e encarcerado. E é em nome dessa favela, que é tão marginalizada, tão criminalizada, que eu começo a minha fala. Em 1999, a legislação passou a prever as audiências públicas no judiciário. Um dos principais objetivos da audiência pública é propiciar a participação social no processo de deliberação constitucional, na tomada de decisão por parte dos ministros e ministras. Então, obviamente que os ministros e as ministras, eles são municiados, dos argumentos, ou enfim, todos os argumentos jurídicos necessários, só que existem muitas especificidades dentro de algumas discussões e eles se colocam à disposição para ouvir justamente a população, técnicos ou grupos interessados também. As audiências públicas elevaram o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Os ministros ouvem propostas, dúvidas, sugestões, pedidos. Assim, a participação da sociedade é ainda mais valorizada no Estado Democrático de Direito. Aqui no STF, a primeira audiência pública foi em 2007, sobre o uso de células-tronco embrionárias, em pesquisas e terapias. A Lei de Biossegurança, que regulamenta a pesquisa com o uso de células-tronco, foi aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade da norma. A audiência foi iniciativa do ministro Aires Brito, para ouvir explicações sobre o tema complexo. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista científico, religioso e jurídico foi destaque nessa audiência. É um tema que se ramifica por diversas áreas do saber científico e daí a presença neste recinto de bioéticos, de geneticistas, de pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em geral, filósofos e além de pessoas que também estudam o tema da vida, sobretudo do seu virginal início, pelo prisma da religiosidade. O julgamento foi em maio de 2008, quando o Supremo decidiu que a Lei de Biossegurança não fere a Constituição. Para o professor e doutor em Direito Cássio Scarpinella Bueno, as audiências revolucionaram o trabalho da Corte. Desmistificar um pouco aquela ideia, também, ao meu ver, ultrapassada para os dias de hoje, mas de que o juiz, seja o juiz da Suprema Corte, seja qualquer magistrado, é um cara dentro da caverna, afastado da sociedade, afastado do povo, não quer ouvir. Não, pelo contrário. A audiência pública pode ser convocada pela presidência do Supremo Tribunal Federal ou pelos relatores, que avaliam a necessidade de aprofundar o debate sobre algum tema. O trabalho segue as normas do regimento interno do Supremo. Após a convocação, os interessados se inscrevem, a Corte seleciona os participantes e informa a relação dos habilitados. A audiência pública mais recente, em junho deste ano, sobre o monitoramento prisional, foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Muitos contribuíram para que o STF adote medidas com o objetivo de garantir o cumprimento de uma decisão da Corte, em habeas corpus coletivo, concedido para que presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência tenham a pena de prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. A realização desta audiência pública, que está ocorrendo de forma inédita na fase de implementação, monitoramento deste habeas corpus coletivo, após o julgamento de mérito da questão por parte da segunda turma, é mais um esforço realizado por esta Corte para lidar com essa questão. A situação aqui está precária, porque agente familiar, eles já estão pagando pelo erro deles. E o sistema não fornece nada para a gente, não fornece informações como que eles estão. Heloísa Machado de Almeida, especialista em direitos humanos, destaca o alcance social desse debate.
Nessa audiência, além da participação de acadêmicos, professores, pesquisadores e dos operadores do direito que atuam no processo criminal, como promotores, advogados e juízes, essa audiência teve a capacidade de ouvir aquelas pessoas afetadas pelo aprisionamento, pela privação de liberdade no Brasil, sejam os próprios egressos, sejam familiares de pessoas ainda em situação de privação de liberdade. Em 2008, entidades se pronunciaram em audiência sobre a possibilidade de mulheres grávidas de fetos com malformação cerebral realizarem ou não a antecipação terapêutica do parto. Foram 4 dias de intenso debate. Depois, os ministros decidiram sobre a matéria, pelo direito à interrupção da gravidez de fetos sem cérebro. Entre outros temas discutidos pelo STF estão o financiamento de campanhas eleitorais, a judicialização do direito à saúde, biografias não autorizadas, ensino religioso em escolas públicas, marco civil da internet, redução da letalidade policial. De 2007 para cá, o Supremo já realizou 33 audiências públicas. A pandemia trouxe desafios, mas os encontros virtuais democratizaram ainda mais a participação, eliminaram barreiras como a distância e a necessidade de viagens e deslocamentos. O formato também resultou num debate mais plural. É um instituto que vem evoluindo nesse sentido, para fundamentar ou endossar a deliberação. Vamos dizer assim, mais redondo, pensando no âmbito de discussão circular, e menos quadrado, né? Menos um desfile de apresentações. O resultado final é óbvio que, por definição, vai desagradar uma parcela da sociedade, vai desagradar a parcela de governo, mas ela foi devidamente filtrada por esse mecanismo democrático de participação, né? Então, a forma final, é como se, né, o produto final, ele é mais palatável, ele é mais digerível para a sociedade, porque foi debatido.